capítulo de número 5, verso de número 21. O tema de hoje é andar com Deus. Gênesis, capítulo de número 5, verso de número 21. Você tem desejo de andar com Deus? Quer estar com Deus? Quer andar junto com o Pai? Vamos ouvir o que o Senhor vai falar para nós nessa noite, através do Espírito Santo nessa palavra. Amém? Vamos esperar só um pouquinho, que os levitas estão tomando uma aguinha, e eles adoram ouvir a palavra do Senhor. Então eles vão tomar uma água rapidamente lá e vão procurar o lugar deles, que é uma bênção, né? A palavra de Deus é algo muito importante para a nossa vida, então ninguém pode perder essa palavra, amém? Amém? Já? É rápido, né? Já engole de uma vez só a água aí. Vamos ver, querido. Verso de número 21, Gênesis 5, verso de número 21 diz exatamente assim: E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, verso de número 21 ao verso de número 24. Coloque a mão no seu coração e faça uma oração nesse momento, fazendo um pedido especial para o Senhor. E qual é esse pedido? Diga para Ele: Deus, fala comigo através dessa palavra, porque eu preciso de ouvir a Tua voz. Amém? Você pode aplaudir essa palavra? Diga glória a Deus, diga aleluia, e faça a sua oração. Põe a mão no seu coração e faça essa oração nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento, ó Pai, o Teu povo ora pedindo que o Senhor, Pai, que o Senhor fale ao coração de cada um deles, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Para que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, a trabalhar no coração de cada um, que eu, ó Pai querido, me disponha ao que a Tua vontade ordena aí do céu. E que seja, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade e não a minha. E que seja, Senhor, conforme o Pai querido, o Senhor determinou aí do céu, sobre as nossas vidas, porque assim sendo, nós vamos ser abençoados pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bênção, né? Queridos, olha o que diz esta palavra. Enoque viveu, verso 24, aliás, isso mesmo, Enoque viveu, né, diz essa palavra, 365 anos. Quantos anos eu disse? Anos. Às vezes nós olhamos para um texto e nós nem imaginamos o que contém de poder de Deus naquilo e também de história. Aqui ninguém tem essa idade, né? O máximo que nós temos aqui é 70 e alguns anos aí, né? Algumas pessoas. Então, irmão, você imagina você viver 360 anos, e não meses, né? Anos na presença de Deus, andar na presença de Deus durante 365 anos. Eu comecei a me indagar e perguntar quantas histórias que Enoque não teria para nos contar. Quantas coisas que ele não passou na vida dele. Quantas desilusões, quantas tristezas, quantas batalhas ele não enfrentou. Amém? Querido, o que eu quero trazer com isso, com esse comentário? É uma coisa muito simples para a nossa vida. Irmão, quantos anos você está na presença do Senhor, servindo a Ele? Você acha que não seria possível você passar por dificuldades e por problemas, porque você é servo do Senhor? Porque você o adora, porque você o engrandece, e que Ele é o seu único Senhor e suficiente Salvador? Onde está escrito isso? Em lugar algum. Então nós passamos sim por vários problemas, por dificuldades, até por enfermidades, não é? Mas a experiência de andar com Deus
é que nos mantém a cada dia fortalecidos e em pé diante dele. Você entende que você andar, às vezes a pessoa, ela vem para o evangelho, e ela anda 2 anos, 3 anos, de repente a pessoa diz, olha, eu vou desistir, isso é muito difícil para mim, andar com Deus é difícil, a carne manda mais que o Espírito, eu não consigo me conter, eu não consigo resistir. Então a pessoa ela é vencida, né, pelos seus desejos carnais, pela imoralidade, ou seja, pelo que for, pelos seus problemas, pelas dificuldades dessa vida. E a pessoa acaba desistindo da graça de Deus sobre a vida dela. Você entende que andar com Deus é questão de você prosseguir, avançar, determinar, perseverar, lutar todos os dias para continuar vencendo? Que não é somente um dia na presença de Deus que vai lhe dar vitória, porque um dia na presença de Deus é algo muito precioso, mas não é somente um dia na presença de Deus que vai lhe dar vitória, mas sim a continuidade de cada dia de luta diante do Senhor é que irá proporcionar sobre a sua vida grandes vitórias. Portanto, não pare nem desista dos planos de Deus sobre a sua vida. Você sabe que você é chamado de Deus, você sabe que Deus te escolheu do ventre da sua mãe, e que Ele tem um projeto contigo, tem planos sobre a sua vida. Amém, querido? Veja no caso de Enoque, ele andou tanto na presença de Deus, Deus o amou tanto, que simplesmente o tomou do mundo e levou para si. Por que Deus fez isso? Quais são as características? Porque a Bíblia não relata muitas coisas a respeito de Enoque. Não tem muitas histórias a respeito dele, a não ser esse trecho e algum outro que está no livro de Judas e no livro de Hebreus. Eu vou até ler para vocês, Hebreus capítulo 5, capítulo 11, verso 5, diz assim, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Quais são as características que fez com que Enoque agradasse a Deus? Uma delas é a continuidade da vida cristã, é a continuidade da adoração, é a continuidade da comunhão com Deus, a continuidade, querido, das coisas que Deus colocou sobre a sua vida. É isso que dá características nas nossas vidas de sermos aqueles que agradam ao Senhor, que agradam a Deus. Porque o que agrada a Deus na realidade? É nós ficarmos fazendo o quê? Será que não seria nós deixarmos as injustiças desse mundo? Porque veja que coisa mais sobrenatural. Assim como todas as pessoas, Enoque está junto com todos eles, vivendo no mesmo período. Amém? Enoque não permite, vamos dizer assim, na vida dele, que as coisas que estão acontecendo, tanto é que ele até chega a profetizar, no livro de Judas fala sobre isso, ele não se deixa contaminar por aquele mal que está acontecendo, e nem ser vencido por causa das batalhas que estão acontecendo, de cidades contra cidades, países contra países. Está uma grande confusão, e ele está vivendo justamente ali naquele período, mas estas coisas não fazem com que ele se afaste da presença de Deus. Você entende essa característica que Deus se agrada? É aquela característica de você não se afastar da presença do Senhor, acontecendo o que tiver que acontecer. E se vier morte, Pai querido, sobre a minha vida, eu vou me afastar de Ti, o Senhor me ajuda a me manter na Sua presença, não é? Às vezes a gente fala, Deus, e se vier uma doença muito grave sobre nós, Senhor, nos ajuda a não nos afastarmos da Sua presença. Tem coisas que agradam o coração de Deus. Deus elogia um homem chamado Jó, não é? Deus diz, você está vendo meu servo Jó? Jó era tão temente a Deus, querido, que quando os filhos faziam festas, estas coisas, Jó levantava de madrugada e oferecia sacrifícios a Deus pelos pecados dos filhos, mesmo que eles não soubessem o que os filhos tinham feito.
Esse homem agradava o coração de Deus, querido? Diga sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele buscava diante de Deus solução para todas as coisas, inclusive para que os pecados dos filhos não os atingisse com mal, com doenças, com peste, né? Ou seja, em todos os momentos, ele estava lá, tentando algo pela família dele. Isso agrada o coração de Deus? Sim, você ser perseverante, a palavra perseverante é uma coisa muito forte. É você continuar mesmo sem forças, para tentar realizar algo, para tentar cumprir o seu chamado. Quantas pessoas, irmão, muitas vezes vão doentes para a igreja, chorando, mas porque sabem que uma oração, uma comunhão com as outras pessoas, dentro da igreja, a oração dos presbíteros, dos pastores, ou seja, elas creem. São pessoas que agradam o coração de Deus, porque nos momentos de dificuldade da nossa vida, nós não temos que ficar nos excluindo, nós temos que buscar a solução para a nossa vida. Alguns correm atrás dos médicos, não é? Outros atrás de pessoas, de psicólogos, de um monte de coisa. E tem aqueles que não deva procurar psicólogo, nem médico, não é nada disso, mas existem aqueles que procuram somente a Deus. Eles estão errados? Não, é uma opção de vida que eles tiveram, de buscar a Deus para a solução dos seus problemas. Jesus é o advogado dos advogados, Ele é o mestre dos mestres, Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Por que não buscar a Ele? Por que não andar com Deus? Então, em meio ao mundo que nós vivemos, um mundo pervertido, se você pegar o próprio livro de Gênesis, o capítulo 6 do livro de Gênesis, versos 5 ao 6, o capítulo 8, o capítulo 11, fala sobre uma coisa muito importante, fala sobre um homem chamado Noé. A história de Noé é uma história muito interessante. Por quê? Porque o Senhor viu que a maldade humana, ela aumentava de uma forma grotesca, assim como nos dias de hoje. Isso não foge dos dias de hoje. A iniquidade aumenta de uma forma horrível, né? As pessoas, elas não se importam mais com as coisas, né? Eu digo sempre assim, né, que às vezes a pessoa ela faz o seguinte, presta atenção se isso não acontece com você, hein? A pessoa vê uma cena terrível lá na televisão, né? Vê lá alguma coisa assim que fala, nossa, né? Ou uma pessoa numa extrema necessidade, nossa, olha como que essa pessoa está sofrendo por isso, olha que mal que veio sobre aquela família. Só que aquela pessoa, ela nunca toma providência nenhuma, ela somente olha e fala assim, que coitado, tadinho, né? Ou aquela pessoa que ela passa na rua, ela vê alguém, né, passando necessidade, ela fala, ai, que dó que eu tenho, mas pode ajudar e não ajuda, não é? Pode fazer alguma coisa e não faz. É pior, meu irmão, do que a pessoa que não faz, olhar e não fazer, não é? É desnecessário olhar para a necessidade de algo, tendo condições de fazer algo e não fazer. Ou seja, a iniquidade que Deus está mostrando no livro de Gênesis nos tempos de Noé, tinha multiplicado na terra de uma forma contínua, né? E o coração do homem havia se endurecido de forma drástica. Deus chega a dizer, olha o que Deus diz, viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração. Ou seja, olha a situação, olha como que estava naquele momento. Parece que nós estamos falando dos dias de hoje, né? As pessoas são avessas a Deus, né? Há um ataque muito grande aí contra a autoridade, contra o poder de Deus, contra a glória do Senhor. Mas a palavra também diz assim que, porém, em Noé Deus achou graça. Deus olhou para Noé em meio a toda aquela corrupção humana, a terra toda corrompida, cheia de violência, mas Deus olha para Noé e Deus vê um homem justo. Por quê? Porque esse homem andava com Deus. Você pode ter muitos amigos que você gosta de andar junto com eles, irmão, né? Pessoas que estão ao seu lado, que você até, vamos dizer assim, você tem uma estima por elas. Mas se você não andar com Deus, se você não procurar a Deus na essência, no amor, na bondade, no poder dele sobre a sua vida, de forma nenhuma você vai agradar a Deus, porque você anda, por exemplo, com um homem de Deus.
Ah, eu ando com um homem de Deus, eu ando com uma mulher de Deus. Ah, amém pela sua vida, glória a Deus por isso. Mas você procura andar também com Deus? Você procura buscá-lo de todo o teu coração? De todo o teu entendimento, como diz na palavra, de todo o teu ser? Porque é isso que vai lhe dar características de vencedor, irmão. E a maior vitória que tem na vida de um cristão é a salvação, não existe outra, não é carro, não é casa, né? Eu sei que essas coisas são necessárias, nós precisamos de uma casa para morar, hoje em dia nós precisamos de um veículo para nos locomover, precisamos ter um salário para sustentar as nossas famílias, mas nada destas coisas tem tanta importância como termos Deus sobre a nossa vida, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e tem um outro entendimento que agora é até loucura para o mundo, porque eu creio que Deus pode todas as coisas quando eu estou na presença dEle. Então esses desejos do meu coração, esses desejos eles são acrescentados, porque eu continuo na presença de Deus, eu persevero para isso. Vem a tristeza, não vem, irmão? Vem angústia, vem doença, vem tudo quanto é tipo de coisa contra a nossa vida, mas nós continuamos na presença de Deus. Jó passou por tantas coisas, irmão, que tem pessoas que se passassem um pouquinho do que ele passou, desistiriam de servir a Deus, né? E Jó, ele não desistiu de servir a Deus, não blasfemou contra o Senhor. E quando você vê no capítulo 42 do livro de Jó, ele diz assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo andar. Ele passou a ter conhecimento de Deus, de andar com Deus. Abraão, o chamado de Abraão, irmão, olha que coisa tremenda. O livro de Gênesis, no capítulo 17, verso 1 e 2, diz assim, ó: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito, farei uma aliança entre mim e ti. Quantos anos tinha Abraão? 100 anos, 99 anos. Olha o chamado, está tarde demais para isso? O que é tarde para Deus? O que é cedo para Deus? Está tarde para Deus fazer um chamado na vida de Abraão? Ele não vai viver tantos anos, mas o que Deus irá fazer sobre a vida dele irá impactar toda uma nação. Ele está dizendo: eu vou fazer uma aliança entre você e mim, anda na minha presença, que eu vou fazer uma aliança com você. Você entende como que Deus faz uma aliança com cada um de nós? É quando você se propõe a andar na presença de Deus. O que é andar, pastor, na presença de Deus? É buscá-lo em oração, é ler, né, o livro sagrado para você conhecer as escrituras do que Ele deixou de herança para você. Conhecer Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Confessar a Ele. Fala: Jesus, eu quero te servir como único Senhor e suficiente Salvador, porque através da morte de Cristo é que nós tivemos salvação e podemos andar com Deus. Você entende que isso é algo que eu preciso buscar para a minha vida? Eu vou fazer, olha, vou tentar, vamos dizer assim, vou tentar aqui falar uma coisa, não sei se eu vou conseguir explicar, mas quem sabe eu consiga, ou quem sabe alguém consegue entender o que eu vou dizer. Olha só, no passado nós acreditávamos em tantas coisas, sim ou não? Olha, não deixa o chinelo virado. Quando você levantar, levanta com o pé direito. Nós não acreditávamos nessas coisas. Não pode comer manga e tomar leite. Hoje a gente bate suco de leite com manga, não é? Sim ou não? Então nós acreditávamos em tantas coisas, e nós descobrimos que estas coisas não tinham valor algum. Nunca fizeram mal para nós, mas não tinham valia nenhuma. E nós acreditávamos. A minha pergunta ela é aquela: qual que é a dúvida com relação a Cristo? Qual que é a dúvida com relação a você crer em Deus de todo o teu coração? Qual é o problema? Você acredita em tantos livros que se escrevem por aí, tantas coisas que falam por aí, que existem. Tem gente que tem medo de tanta coisa, que é tudo abobrinha.
mas não consegue entender que Deus é soberano sobre a vida humana. Aí já vi pessoas dizendo, se Deus existe, então por que existe terremoto? Por que existe isso? Por que existe aquilo? Mas foi Deus que provocou o terremoto aí? As pessoas ficam furando, mexendo na terra, fazendo coisa que não deve fazer, tacando fogo. Outro dia passou uma cena lá, o pessoal tacando fogo na mata, incendiando, queimando tudo. Ou seja, nós estamos destruindo certas coisas que Deus colocou na nossa mão, e a culpa é de Deus de acontecer certas coisas. A culpa é nossa, porque não buscamos a Deus. Porque se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Ele não muda somente a história do ser, Ele muda a história do planeta, porque Ele é poderoso para isso. Ele pode todas as coisas. O que nos falta então é crer de todo o nosso coração, é buscá-lo de todo o entendimento. Mas, irmão, posso reclamar? Posso reclamar com você? Posso falar uma coisa, você não vai ficar magoado comigo? Posso? Você é muito preguiçoso. As coisas não melhoram na sua vida porque você não busca a Deus, você é preguiçoso. Você é preguiçosa. Você prefere ficar dormindo na tua casa do que tirar 1 hora de oração de joelho na madrugada. Quanto tempo faz que você não busca a Deus na madrugada? Quanto tempo faz que você não vem num culto de oração de manhã na igreja? Mas, pastor, eu estou vivendo 365 anos, esse homem andou na presença do Senhor. Deus viu que ele não ia se desviar da verdade, ainda que ele vivesse mais 365. Ou seja, Deus achou um coração que estava lutando, que estava passando por dificuldades, mas que estava na presença de Deus. Agora você ora 5 minutos na igreja e quer ver o seu rosto brilhar, assim como o rosto de Moisés, quando ele desce do monte de 40 dias e 40 noites? Você entende que nós buscamos pouco e queremos encontrar muito? E quando não encontramos esse muito, ainda reclamamos com Deus, dizendo, Deus, mas aonde o Senhor está, que não está ouvindo a minha oração? Será que Deus me abandonou? Abandonou? Não é você que a cada dia está esfriando o teu coração e deixando que o cansaço físico, o seu trabalho, as outras coisas da sua vida sejam maiores do que Deus diante de você? Será que não é isso que acontece na nossa vida? Ou nós estamos num patamar onde podemos dizer, olha, durante toda a minha vida eu nunca desviei da verdade, eu sempre andei na presença do Senhor. É isso que nós, se for real mesmo em nós, isso está acontecendo de forma real em nós, isso existe de verdade em nós? Deus tem achado graça em nós? Deus pode olhar para a minha vida e para a tua e pode dizer, olha, como essa pessoa é fiel, como ela é verdadeira. Deus pode olhar para você e falar isso? Dentro dessa geração que nós estamos vivendo isso. Hoje, nós podemos dizer que existem pessoas assim ainda? Podemos ou não, igreja? Diga sim, podemos. Existem ainda homens. Elias estava desesperado também, achando que todo mundo tinha se corrompido e queria morrer. Se trancou numa caverna, depressivo. Um profeta que orava, fazia fogo cair do céu, agora está depressivo, está dentro de uma caverna. Pode ser você esse profeta, dizendo, todo mundo se corrompeu, também não quero nem saber. Porque tem gente que é assim, né? Se espelha no que é ruim, mas naqueles que estão em pé, perseverando e lutando, a pessoa nunca olha para aquela que está fazendo isso. Mas olhar para quem está caído? Você viu lá a história daquele pastor lá? Você viu aquela igreja lá? O irmão fez não sei o quê, a irmã fez... E você está fazendo o quê com relação a Deus? Você está se mantendo firme? Você está se mantendo forte? Você tem realmente as características de que anda junto com Deus? Porque quem anda junto, irmão, começa a falar igual. Começa a ter o mesmo pensamento. Começa a ter as mesmas atitudes. Quem anda junto é influenciado. E se você anda junto com Deus, Deus tem te influenciado com coisas maravilhosas e boas. Então você não vai olhar para a esquerda e nem para a direita. Você vai olhar para o alvo que você precisa alcançar sobre a sua vida, que é Deus, que é Jesus, que é o seu único Senhor e suficiente Salvador. Você entende que nós somos preguiçosos? Diga, eu sou. Confessa diante de Deus. Hoje de manhã, lembra o que você fez? O que você fez hoje de manhã? Você olhou para o tempinho, aquele tempo embaçado, virou para o outro lado, se importou se era dia de oração ou não? Mas você tem a característica de quem anda junto com Deus, né? Sim ou não?
Você está entendendo, irmão, que você talvez seja a pessoa que é a continuidade da história, mas você não toma uma posição para dar continuidade na história, na sua vida? O livro de Atos dos Apóstolos não terminou. Ele não teve fim. Ele continua sobre a minha vida e sobre a sua. Quais são os atos apostólicos que você tem feito nessa terra para que seja diferenciado das outras pessoas? Quais são os atos de fé? Quais são os atos de amor? Qual é o seu tempo que você tira para fazer? A única coisa que Jesus mandou nós fazermos: pregar o evangelho a toda criatura. Mas que toda criatura é, pastor? É aquele que não conhece, para que aquele que crê tenha vida eterna em Deus. É a única coisa que Deus mandou. Você pregar o evangelho. As pessoas querem fazer as outras coisas que não têm interesse de fazer, não é? Mas aquilo que é necessário, aquilo que é preciso. E talvez você seja essa pessoa, onde Deus vai chegar e falar: olha, é sua vez agora, assim como falou para Josué. Ô Josué, vem aqui, Moisés, meu servo, é morto. Pega esse povo e atravessa o Jordão. Ser forte, ser corajoso, eu estou com você. Vai em frente, meu filho, não desista. Nada para no mundo espiritual, nada para dentro da igreja, tudo tem o mover de Deus. Talvez seja a sua vez e você ainda está sentado, ou ainda está olhando para uma situação que aconteceu sobre a tua vida, pensando nas coisas, e Deus está chamando você. Você está passeando, que legal, e Deus está chamando você. Ninguém está dizendo que você não pode passear, não é nada disso. É que você deixou as coisas de Deus de lado. Você abandonou o seu ministério. Você abandonou as coisas preciosas da sua vida. Qual que é a coisa mais preciosa que Deus sonda no meu coração? Ele quer. Diga a palavra aí: obediência. Obedecer. Obedecer a quem, pastor? Seus líderes. Quem não obedece aos líderes não obedece a Deus. Se a pessoa que está ao meu lado, que eu estou vendo, eu não obedeço, eu vou obedecer a Deus que eu não estou vendo? Anda com Deus, veja aquilo que Deus tem sobre a sua vida, seja obediente, seja temente, tenha amor no teu coração, não julgue ninguém, e faça a vontade do Senhor, porque isso é que é importante sobre a sua vida. Homens que andaram na presença de Deus. Olha Davi, querido, sabe o que Deus fala sobre Davi? Em Atos 13, 22 tem um relato também, diz assim, ó: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus falando que Davi era o homem segundo o coração dele. Deus achou graça em Davi. Deus achou algo especial. O que é algo especial? É esse: obediência, temor, perseverança, sem desistir, sem parar. Olha aqui, ele enfrentou um homem que era muito maior que ele, era um gigante. Ele não temeu. Ele olhou para aquele gigante e disse: olha, você vem contra mim com toda essa ferramenta de guerra sua aí, né? Vem todo armado, escudo, espada, couraça, capacete. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você entende no teu espírito que quando você anda com Deus, você começa a ter confiança de verdade em você? Aquilo que todos acham que ser impossível, ou que você é incapaz de realizar todas aquelas coisas, quando você começa a andar com Deus, as coisas se tornam possíveis. Mas por que elas tornam possíveis? Porque a sua visão passa a ser do alto, e não nesse nível que nós estamos. Você começa a enxergar de cima para baixo, e não de baixo para cima. De baixo para cima você dá glória. Para enxergar, você enxerga de cima para baixo. As dificuldades ficam aos seus pés, mas não porque você é forte, e não porque você consegue, mas porque Deus está sobre a sua vida. Prerrogativa de quem serve a Deus. Olha o que Davi escreve. Todo mundo gosta desse salmo. Salmo 23, versículo 4. O que Davi escreve? Olha só: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por que ele está dizendo isso, querido? Ele completa dizendo: porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele não está dizendo: olha, ainda que eu descer no vale da sombra da morte, eu não vou ter medo nenhum porque eu sou o cara. Ele não está falando nada disso, não. Ele está dizendo: eu não vou ter medo de nada porque eu ando contigo e tu estás comigo.
Essa é a característica que Deus quer buscar em você. E isso que Deus quer encontrar em você. A perseverança na sua luta. Às vezes as coisas se levantam contra a tua vida. O que é que você faz? Você foge ou enfrenta? Você corre? Você chora? Você lamenta? Ou você dobra o joelho e fala: eu invocarei ao Senhor dos Exércitos, e eu tenho certeza que Ele vai ouvir a minha oração. Na minha angústia, Davi escreve, eu clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para ouvir a minha oração. Olha que Deus tremendo e maravilhoso, quando você tem comunhão com Ele, quando você tem uma aliança com Ele, quando você anda com Ele, tremendo e maravilhoso. Salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito oprimido. Se você pegar os salmos de Davi e você começar a lê-los, você vai ver uma coisa interessante. Existem pedidos de perdão para Deus, existe exaltação à glória do Senhor, existem cânticos de louvor, de entrega a Deus de forma maravilhosa. Existem momentos que Davi chora, que Davi lamenta, Davi peca, ele chora por causa do seu pecado. Amém? Então ele era um ser humano como eu, como você, mas qual que é a característica diferente? Ele queria andar com Deus. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Olha o que ele pede para o Senhor. Ele poderia pedir: Senhor, não me tire o meu reinado, não tire as minhas bênçãos, né? Não tire tudo que eu conquistei até hoje. Ele diz, não diz nada disso, ele diz: não retires o teu espírito de mim. Porque a presença de Deus sobre a vida dele é que dava características de vencedor. Ele derrotou o gigante não porque ele era forte, mas porque o Espírito de Deus havia tomado a vida dele. Se você permitir que Deus faça isso em você, se você abrir o teu coração, se você lutar, se você perseverar. Às vezes nós estamos falando aqui, e amanhã será o dia em que você vai enfrentar dificuldade. Amanhã vai ser o dia que você vai enfrentar algo que você não queira. Mas se você estiver na presença de Deus, se você estiver realmente lutando para continuar junto com Ele, buscando a Ele de todo o teu coração, você acha que Deus não vai ouvir? Você acha que Deus não vai dar um escape? Não vai mostrar uma saída? Você acha que Deus não vai dar uma solução? Você acha que Ele não vai prover sobre a tua vida? Ele vai, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso e Ele ama a cada um de nós. Ele te ama. Sinta a presença de Deus aí onde você está. Sinta a glória do Senhor aí sobre a sua vida. Porque Ele está perto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 16. Olha o que diz, querido. Consulta na palavra aí. Por isso não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Sabe o que quer dizer isso? Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando no seu íntimo. Deus está trabalhando no teu coração. E olha o que ele diz, é possível, sim, olha, ainda que o homem exterior se corrompa, é possível a pessoa se corromper. Mas ele diz, o homem interior, sabe quem é o homem interior? É aquele que nasceu de novo. É aquele que tem as características de adorador. Ele busca a Deus em todos os momentos. Então a palavra nos diz, contudo, se renova de dia em dia a presença de Deus sobre nós. Lucas 4, verso 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tudo isso só acontece, que eu falei, que o Senhor me ungiu para fazer todas essas coisas, mas é porque o Espírito de Deus está sobre mim. Quer fazer uma aliança com o Senhor hoje? Vamos fazer uma aliança com Deus hoje? Fala para Ele que você vai ter uma dedicação maior para as coisas que são dele. Abra o teu coração para Jesus. Veja aí. Eu sei que às vezes as pessoas começam a espernear quando escutam esse tipo de mensagem.
não é? Eu faço da minha vida o que quer. Faz sim. Você tem certeza? É isso aí mesmo, faz mesmo. Não tem problema nenhum você fazer da sua vida o que você quer, não. Eu não estou dizendo para você não fazer da sua vida o que você quer. Eu estou dizendo que existe um outro caminho para você, se você quer entregar a sua vida para Jesus. Se você quer entregar os seus caminhos a Deus. Se você quer andar com Deus. Porque olha só, vamos entender isso. Até agora você andou meia boca, não foi? Vai, não vai, para, não para, começa, não avança, não foi assim até hoje? Então, faça um desafio para você mesmo. Fala, eu vou me desafiar agora. Senhor, estou me desafiando a andar na tua presença sem olhar para um lado, para o outro e fazer conforme o teu querer e a tua vontade. Não quero nunca mais, diga para ele, desviar dos teus caminhos. Quero andar na tua presença, viver o melhor dessa terra, com tribulação, sim, com perseguição, sim, mas sempre avançando, prosperando e alcançando os objetivos que Deus tem sobre mim. E os meus sonhos se realizarão, sim ou não? Sim. Está entendendo, irmão? Então é uma aliança. Isso é para você que quer fazer uma aliança com Deus. Veja que Deus vai até Abraão e diz o que para ele? Anda na minha presença. Gênesis capítulo 17, verso 1 e 2 diz, anda na minha presença e ser perfeito, farei uma aliança entre mim e ti. Deus dizendo isso para Abraão. Anda na minha presença, ser perfeito, Abraão. Vou fazer uma aliança contigo. Deus está chamando você para o mesmo objetivo. Anda na presença de Deus. Busque a perfeição, busque ser perfeito. Irmão, ser perfeito não é você julgar quem é imperfeito, amém? Quem julga o imperfeito é porque não é perfeito. Porque se fosse perfeito não julgaria a ninguém. Olha somente para você, para a sua vida. É ela que importa. É ela que você tem que melhorar. Quanto aos outros, se você for professor da escolinha dominical, se você for pregador da palavra, se você for mestre, você ensinar, então ensine um caminho novo para as pessoas, mas não é desnecessário julgá-las, mas sim ensiná-las. Mostra o erro, mas mostra o caminho, amém? Não adianta eu mostrar o erro de uma pessoa e não mostrar o caminho para ela sair daquele erro, e simplesmente eu estou apontando o dedo para uma coisa. Deus não quer que você faça isso. Você está vendo problemas, você está vendo dificuldade na vida de pessoas, você está vendo pecado, você está vendo o quê? Então, aquilo que você está vendo, se você puder ajudar, ajude. Mas se intrometer ou ficar falando, não serve para nada. A não ser para o diabo usar a sua boca, né? Então, não deixa que o diabo use a sua boca, deixa que Deus use. Levanta do seu lugar, põe a mão no teu coração. Faça uma aliança com o Senhor nessa noite. Deixa a preguiça de lado, hein, irmão? Cuidado com isso, hein? O preguiçoso, ele perde negócio, ele perde o emprego, ele perde o dia do Enem. Chega atrasado, o portão fechou, já era. Não é assim? É ou não é? Então, preguiçoso é complicado. Vou dormir mais 10 minutos. Ô, preguiça, dormir nada. Levanta, aproveita a tua vida. Nós mais dormimos do que vivemos, irmão. Eu estou naquela idade, irmão, que onde eu encosto, lá vai um ronco, querido. Lá vai um cochilo maravilhoso. Só Jesus que me suporta agora, né? Então, preciso o quê? Tomar umas vitaminas para ficar mais ligeiro, mais esperto, né? Se você precisa tomar vitamina, toma, irmão, para acordar mais cedo, sei lá. Mas aproveite bem a sua vida. E nunca esqueça dos seus momentos com Deus. Pergunta sempre, pastor, quando... Faz tempo que meu irmão pergunta aí, hein? Pastor, quando vai ser a nossa vigília? Quando nós vamos para o monte? Pastor, quando vai ser o dia da nossa consagração? Né? Nós vamos tirar um dia inteiro na igreja, no domingo, para orar e jejuar? Um sábado? Qual que é o dia que nós vamos estar? Isso são coisas que você deve perguntar. Amém, irmão? O foco meu e seu tem que ser as coisas importantes da igreja, não aquilo que não se importa. E na nossa vida ministerial também. Feche seus olhos, vamos orar. Fica alguém aqui para desligar o vídeo para mim daqui a pouco. Eu falo, pode desligar, tá bom? Já. Vamos orar primeiro. Pai querido, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo, Deus, está aqui. Irmão, quero pedir para todos vocês que estão aí, se vocês puderem entrar, né, e colocar a mão no coração e fazer uma oração nesse momento pelas pessoas, seria muito bom aí, amém? Para nós entregarmos esse culto maravilhoso ao nosso Deus, que Ele é poderoso, Ele merece toda a honra e toda a glória. E você que está em casa, para de fazer as coisas nesse momento aí, deixa a cozinha de lado aí, né? Desliga a televisão um cadinho, a não ser que você esteja assistindo o vídeo pela TV, deixa ligado se for esse caso, né? E vamos fazer uma oração nesse momento. Faça uma aliança com Deus, mas uma aliança verdadeira. Entrega o teu coração na presença dEle, bota a mão no teu coração.
Deixa Deus visitar você. Fala, Deus, me visita nesse momento. Esse momento de dor, de tristeza, de angústia, de aflição. Diga, eu quero renovar, eu quero fazer uma aliança contigo. Quero mudar a minha história. Quero mudar tudo que está contrário à tua vontade. Faça uma aliança. Vamos orar? Põe a mão no teu coração então. Faça essa oração aí. Pai Santo, em nome de Jesus. Deus, nesse momento existem muitas pessoas, ó Pai, que estão, Senhor, buscando de Ti, ó Deus, forças para prosseguir. As coisas nesse mundo não têm sido fáceis para muitas pessoas, ó Deus. A angústia, a aflição, a dor, o desespero, a manifestação do mal, ó Pai, está em todos os lugares. Tentando contra os seus filhos, tentando contra os seus servos, tentando afastá-los, ó Deus, da Tua presença. E eu sei, ó Deus, que hoje é o dia em que o Senhor está nos chamando para fazer uma aliança contigo. Mas é uma aliança, Senhor, de fidelidade, de perseverança, para que possamos, Senhor, vencer esses obstáculos sobre a nossa vida. Então, Pai, eu te peço, dá mais uma oportunidade para esse irmão que está chorando ou clamando nesse momento. Dá mais uma oportunidade, Senhor, para esta filha que se afastou da sua presença, que estava longe de Ti e que hoje, ó Deus, quer voltar para o Teu Evangelho, quer andar contigo, porque já conheceu que nesse mundo as coisas são más e são, Senhor, terríveis contra ela. Então, ó Pai, que o Teu amor, que a Tua graça possa alcançar novamente a vida dessa pessoa, tirando, Senhor, sim, ó Pai querido, tudo aquilo que tem, Senhor, entristecido, amargurado, e dando forças, ó Senhor, para vencer os obstáculos desta vida. Que esta aliança, Deus, que foi quebrada um dia, ela possa ser substituída, Senhor, por uma aliança nova. Sim, ó Deus, que o velho caia por terra, tudo aquilo que estava na vida dessa pessoa, e que a partir de hoje, a partir desse momento, tudo se renove na Tua presença, Pai Santo, poderoso e fiel, em nome de Jesus. Ei, anda com Deus. Amém?